Tante, abra vossas Bíblias em Apocalipse 20, versículo de número 13. É um tema um pouco, como que eu posso falar? Quando o tema é um tema meio confuso, mas necessário para esse tempo. É um tema que muitos de nós se esquecemos e por muitos anos a igreja largou de lado, mas é um tema de extrema urgência, porque o que nós mais temos visto é pessoas confusas quanto ao céu e quanto ao inferno. Será que existe mesmo céu? Será que existe inferno? Será que isso que está na Bíblia é real? Porque a gente vê os anos passarem, vê as pessoas dentro da igreja muitos e muitos anos, as pessoas falam, eu estou aqui tantos anos e nada acontece. Mas não acontece no termo de falar, Jesus não voltou ainda, ou no termo da espera. Muitos têm desistido às vezes da caminhada cristã, porque acha que o tempo se passou e nada aconteceu. Mas o céu e o inferno é muito real. E quando eu estava preparando essa mensagem, ela me tocou muito da nossa desapercebição, o tanto que nós estamos ociosos, o tanto que nós estamos desapercebidos com a volta de Jesus. Hoje é uma noite de ceia, uma noite que nós estamos anunciando a Cristo até que Ele venha para cear conosco. Então é uma noite de muita reflexão, é uma noite onde nós, cristãos, temos que entender que Jesus foi sim preparar um lugar. Lá ele fala, lá já há várias moradas, eu vou preparar um lugar e buscarei vocês para estarem comigo. Mas ele não deixou o tempo. Uma certa feita, algum dos seus discípulos falou, quando acontecerá isso? Ele falou, não cabe nem a mim nem a ti o tempo, somente ao Pai. Então nem Jesus sabia o tempo. Então ele falou, não cabe nem a mim nem a ti, somente ao Pai. E nós cristãos estamos vivendo uma vida nessa terra desapercebido da volta de Jesus. Por que não é pregado mais a volta de Jesus? Qual que é a razão de não se pregar mais sobre céu e inferno? Porque não dá ibope. Infelizmente, muitos estão pregando o evangelho da prosperidade dessa terra. Muitos estão pregando o evangelho do enriquecimento dessa terra, sendo que Jesus falou, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, para que todas as outras coisas vos sejam acrescentadas. Então, se nós não começarmos a voltar os nossos olhos, que existe um céu e que existe um inferno, muitos de nós vão ser enganados. Muitos de nós vamos passar anos e anos dentro da igreja, pensando que estamos servindo da maneira correta, porém estamos aqui, às vezes até menos nos enganando. Ou às vezes até mesmo passando um tempo sem entender o que realmente nós temos que fazer como cristão. Então é um tema assim meio polêmico, mas eu quero que você preste muita atenção nesse tema, porque ele é necessário para essa época. Apocalipse 20:13 vai dizer assim, o mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago do fogo. Pai, nessa noite, Deus, eu me coloco em Tua presença, Pai. Senhor, não deixe que meu coração se disperse, que minha mente se disperse nessa noite, Pai. Fala comigo, Espírito Santo. Me usa como instrumento do Senhor. Tira toda a vaidade, tira toda a soberba que possa tentar crescer em meu coração, Pai. Que o Senhor venha apenas me fazer como um vaso do Senhor, para transmitir ao coração de cada um que aqui está a Tua palavra, Senhor. Eu te peço, quebrando o coração dos Teus filhos, Pai, para que eles venham compreender a Tua vontade, Pai. A palavra diz que a Tua vontade ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável, Pai. Mas cabe a nós compreendê-la, cabe a nós aceitá-la, cabe a nós segui-la, Pai. Por isso eu te peço nessa noite, fala conosco, Senhor, que a Tua palavra, ela entre no nosso coração, Pai, e transforme a nossa mente, Pai. Para que nós possamos, Pai, alcançar as Tuas bênçãos, Pai. As bênçãos a qual o Senhor já preparou antes mesmo da fundação desse mundo, Pai. Que é destinada a nós, filhos, Pai. Bênçãos espirituais, Pai. Bênçãos que excede todo entendimento, porque a Tua paz, Senhor, ela excede todo entendimento. E a Tua vontade, ela é maior do que a nossa vontade, Pai. A palavra diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, o que o Senhor tem preparado para cada um de nós que teme e ama o Senhor, Pai. Por isso eu te peço que nessa noite o Senhor venha falar aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amados, dois temas comumente evitados na vivência da fé: o céu e o inferno.
Porém, deste último se fala muito pouco hoje em dia dentro das igrejas. Mas nós temos que compreender que Jesus foi o profeta que mais falou sobre a condenação eterna, ou seja, sobre o inferno. Às vezes nós temos a impressão que todos os caminhos, eles levam ao céu. Não importa o que nós façamos, não importa como nós vivemos, todos os caminhos levam a Deus. Já vi pessoas falando assim, não, todos os caminhos levam ao Senhor. Porém, não é bem assim. Existe um céu, existe um inferno. E ele é muito real. Jesus, ele veio para nos ensinar que existe isso. Jesus, a todo tempo no Novo Testamento, Jesus estava falando sobre a condenação eterna. A todo tempo no Novo Testamento, Jesus estava nos alertando para viver uma vida voltada para o Senhor, para viver uma vida separada para o Senhor, porque ele sabia que muitos poderiam se perder durante esse caminho, porque é um caminho estreito. A palavra vai dizer que o caminho que leva à salvação é estreito, a porta é estreita, mas o caminho que leva à perdição ele é largo. Então existe um caminho estreito, mas também existe um caminho largo. Qual que é esse caminho? Muitos de nós ainda não entendemos qual é esse caminho. Muitos estão vivendo desapercebido, vivendo de qualquer maneira, vivendo a vida como aquela música, deixa a vida me levar. Mas não é bem assim. O cristão, ele tem que ter uma vida voltada aos caminhos e aos princípios de Deus. Tem que ter uma vida voltada ao Pai. Então é um tema que a gente tem que pensar muito. Não importa o que façamos ou como vivemos, mas parece que nós sempre queremos dar um jeitinho de escapar, o jeitinho brasileiro de escapar do largo caminho que leva à perdição. Mas Jesus vem nos ensinar de outra forma, diferente. Primeiro nós temos que entender o que é o inferno. No hebraico, Seol para alguns, mundo dos mortos, que foi usado 65 vezes na Bíblia no Antigo Testamento. No grego, porém, o Hades, ou Gena, derivado do hebraico Genion, vale fora de Jerusalém, que se tornou símbolo de condenação, por terem sido ali oferecidos sacrifícios de crianças. Foi usado 61 vezes no Novo Testamento. A descrição do evangelho do Gena, que seja o inferno, como lugar de trevas e fogo inextinguível. Veja bem, ele foi usado 61 vezes no Novo Testamento por Jesus e pelos apóstolos, como um lago do fogo, aonde haverá dor e ranger de dente. Então o inferno, ele é real. O inferno, ele existe. E ele foi sim preparado para o diabo e para aqueles que não obedecem ao Senhor. Há uma ilusão muito grande de que o inferno só foi preparado para o diabo e seus anjos, seus demônios. Não. O inferno foi preparado para todo aquele que desobedece o caminho do Senhor. Todo aquele que não confessa a Jesus como Senhor e Salvador. Todo aquele que não serve a Jesus. Então muitos têm falado assim, pastor, irmão, para de bobeira, o inferno é só para o diabo. Não. O inferno foi feito por Deus, para que todos aqueles que não servissem ao Senhor, ou não seguissem conforme a vontade do Pai, não obedecessem ao Pai, fosse destinado. Pastor, mas por que esse tema? Porque eu tenho visto muitas pessoas vivendo uma vida como se não fosse ter a volta de Jesus, vivendo uma vida como se não fosse haver um julgamento final. Jesus falou, eu fui para o Pai e voltarei. A volta de Jesus vai ser para nos julgar. Enquanto aqui estamos, Ele está tendo misericórdia, amor, Ele está tentando nos alcançar. A vontade dEle é que nenhum se perca, a vontade dEle é que todos sejam salvos. Porém ainda há graça, ainda há misericórdia. Mas quando Ele voltar, haverá juízo. O mesmo que veio para nos dar graça e misericórdia, virá para nos julgar. E a palavra diz que Ele nos julgará pelas obras boas e pelas obras más que nós fizemos. Então nós temos que estar atentos a isso. A palavra diz em Marcos 9,43, se a tua mão te faz tropeçar, corte, pois é melhor entrares de maneira correta na vida do que tendo as duas mãos e ires para o inferno, para o fogo inextinguível. Então existe um inferno, existe um lugar de fogo inextinguível. Existe um lugar preparado para aqueles que desobedecem ao Senhor. O céu representa a destruição e a negatividade absolutas envolvidas na exclusão da presença de Deus. E essa exclusão da presença de Deus é o que significa o real inferno, que está claro nos estudos de Jesus em Mateus. Se você for ler Mateus 7, 20, de 7 em diante ali, você vai ver que Jesus estava falando sobre esse lugar, que esse lugar foi destinado para aquelas pessoas que estavam fora da presença do Senhor, aquelas pessoas que foram excluídas da presença do Senhor. Paulo fala também, porém o apóstolo Paulo não menciona o Gena, que é de uma forma mais clara. Paulo vai dizer sobre as imagens de destruição, morte e corrupção, que se referenciam à separação total do homem de Deus.
Mas infelizmente muitos de nós temos vivido como se não existisse mais essa condenação, como se não existisse o inferno, como se o inferno não fosse real. Muitos já vi muitas pessoas falando que o inferno foi preparado para o diabo. Porém é uma enganação do próprio diabo, que tentou inculcar na nossa mente, assim como ele fez com Eva. Por que você não pode comer esse fruto? Se ele foi feito para você, por que você não pode comer? O diabo tem tentado enganar muitos. Viva de qualquer maneira, faça isso, faça aquilo, não tem problema. Isso aí é conto de fadas, isso é história do pastor, isso é história da igreja para aprisionar as pessoas. Não, é real, irmãos. É real, o inferno é um lugar real. Como o céu é real, o inferno é real. Como Jesus é real, o diabo é real. E nós temos que estar atentos para não se perder durante esse caminho, para não dar a brecha para que o inimigo venha a nos tragar. A palavra diz que o diabo está ao nosso derredor, pronto para nos devorar. Ele está esperando só um momento de vacilo nosso para nos devorar, para nos atacar. E ele não vai perder a oportunidade, porque ele é estrategista. A palavra vai dizer que os filhos da luz são mais astutos que os filhos da graça. Por que eles são mais astutos? Porque eles não podem perder a oportunidade. Então a oportunidade que ele tiver para destruir a sua vida, ele vai destruir. E a intenção dele é roubar, matar e destruir a sua vida. A intenção dele é entrar na sua família e acabar com a sua família. A intenção dele é fazer com que você não adore mais Deus. A intenção dele é fazer com que o seu coração se desaperceba e pense que tudo é mesmo, tudo é liberado, a graça já venceu todas as coisas. Não. E muitos têm usado da graça para pecar. Como se, pastor, mas tem tanto tempo que eu sirvo a Deus. Pastor, Jesus não voltou, tem 2000 e tantos anos, Jesus ainda não voltou. Mas ele prometeu que irá voltar. E essa promessa é real, porque ele não é homem para mentir. Ele não mente, então ele irá voltar no tempo certo. O problema é que muitos de nós viramos imediatistas. Queremos que as coisas aconteçam dentro do nosso tempo, conforme a nossa vontade. Nós temos ditado o tempo que Deus tem que fazer as coisas nas nossas vidas. Nós começamos a orar e achamos que tem que ser agora. Muitos começam a fazer até campanha. Vou fazer uma campanha e vai acontecer. Não, irmãos, é o tempo de Deus, é a vontade do Pai. E a vontade dele sobressai a nossa. Ele é soberano. Então existe um tempo determinado para as coisas. O que ele quer de nós? Que nós andamos em obediência diante dele. O que ele quer de nós? Que nós ficamos alertas, estamos vigiando, para não cairmos na tentação do mundo, ou na tentação da nossa carne. Porque nem sempre é o diabo que vai te tentar. Na maioria das vezes a tua carne vai te tentar e você vai jogar a culpa para o diabo. Na maioria das vezes o teu desejo de fazer o que é errado vai te tentar e você vai jogar a culpa no diabo. O diabo só vai fazer o quê? Só dar um empurrãozinho que precisa. Quando você desejar e fazer, ele só vai estar ali só para te empurrar para mais. Por isso que existe um abismo, puxa outro abismo. Então nós temos que estar atento. Apocalipse 28, 1 vai dizer assim: quanto porém os covardes, os incrédulos, os abomináveis, os assassinos, os impuros, os feiticeiros, os idólatras e todos os mentirosos, aí aperta, né, irmão? E todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde como fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Veja bem o que a palavra está dizendo. Todos os covardes, aqueles que conhecem a palavra, mas não querem praticar, aqueles que foram chamados por Deus, mas se acovardaram em sua casa com medo de pregar o evangelho, aqueles que sabem o que deve fazer, porém não fazem. A palavra diz que aquele que sabe o que deve fazer e não faz, comete pecado. Então nós temos um dever como cristão, de propagar o evangelho a toda criatura. Nós temos um dever como cristão de anunciar o céu às pessoas, de anunciar que existe uma vida e uma vida eterna que Jesus nos prometeu. Então os covardes já é uma classe que não vai herdar o reino dos céus. Aí ele continua: os incrédulos, aqueles que já não acreditam mais na volta de Jesus, aqueles que já não acreditam mais em oração, aqueles que já não acreditam mais em separação, aqueles que já não acreditam mais em Cristo, aqueles que já passou tanto tempo, eu não acredito mais, não vai acontecer isso mais. Os incrédulos, a segunda parte que vai ficar. Os abomináveis, os assassinos, os impuros, os feiticeiros. Esses feiticeiros aqui, irmãos, se você for pegar na Bíblia o que é feiticeiro, feiticeiro é aquele que faz fofoca, ele faz um ato de feitiçaria.
Então tem muitas coisas ligadas a isso. Aqui vai dizer que essas pessoas vão arder no lago de fogo e enxofre. Então nós temos que andar segundo os princípios que Deus estabeleceu para nós, entendendo que existe um lugar que Ele preparou para nós, mas também existe um lugar que Ele preparou para aqueles que não o obedecem, para aqueles que estão contados com essa classe aqui, para aqueles que estão juntos dessa classe. Os mentirosos, esse aqui é o que mais pega, porque eu vejo muito cristão contando mentira santa. Desde quando mentira é santa, irmão? Aonde está isso na Bíblia? Não, pastor, uma mentirinha santa. Aonde está isso na palavra do Senhor? Mentira é mentira, e a Bíblia destaca a mentira, que o pai da mentira é o diabo. Porém todo aquele que mente é o que então? Se o pai é o diabo, aquele que mente é filho dele. Então não existe mentira santa. Mentira é mentira, como o pecado é pecado. A palavra diz que o seu sim seja sim, o seu não seja não, que passar disso provém do maligno. Eu vejo muito cristão querendo agradar a homens, contando mentiras santas, com medo de falar o não para a pessoa, com medo de falar o sim para a pessoa. Entenda, nós não devemos agradar a homens, nós temos que agradar ao nosso Senhor Jesus, porque é Ele que vai nos dar a vida eterna. Eu vejo muitos de nós indo para um caminho da perdição, porque estamos tentando agradar a vontade de homens, e muitas vezes homens que não temem ao Senhor, que querem que você faça coisas que eles fazem, e você com medo de perder o amigo, você perde a salvação porque não quer perder o amigo. Aí você ganha um amigo e perde o céu. Pastor, mas o que tem a ver? Tem muita coisa a ver, porque não há outro caminho, existe um só caminho. Se Jesus falasse, você pode andar para qualquer caminho aí, dar a volta, depois você vai cair no caminho certo e vai embora, mas não é assim. O reino é tomado por esforço, irmão. Esse esforço requer de nós renúncia, esse esforço requer de nós santidade, esse esforço requer de nós separação, requer de nós perdão, requer de nós amor, requer de nós comunhão. Esse esforço requer de nós uma nova criatura, porque foi assim que Jesus nos fez. Ele nos separou para sermos novas criaturas. Não há mais desculpa, porque uma vez que você aceitou a Cristo e Ele te tornou uma nova criatura, as coisas velhas elas têm que sair da sua vida, porque você já é uma nova criatura. As coisas velhas têm que sair da sua vida. Mas existem decisões que nós tomamos de carregar as coisas velhas ainda, de querer colocar as nossas costas e carregar. Por isso que eu vejo muitos, e eu por um certo tempo fiz isso, muito tempo que eu fiquei na igreja fazendo isso. Quando eu percebi que eu não estava agradando a Deus, eu falei, cara, eu preciso largar disso para poder alcançar ao Senhor. Eu preciso deixar de mão isso para poder alcançar o Senhor. Ah, mas eu gosto muito, mas não adianta eu gostar muito, meu pai não gosta. Não adianta eu achar que é bom para mim, sendo que está falando na palavra que não é bom para mim, que eu não posso estar com isso. Então vai chegar um momento que você vai ter que tomar uma decisão, amado. Vai chegar um momento que você vai ter que decidir, ou você renuncia a esse mundo, ou você serve ao Senhor. Hoje mais cedo eu coloquei no grupo da igreja sobre o jovem rico que chega até Jesus. Jesus, como que eu faço para herdar a vida eterna? Seja um bom filho, obedeça os mandamentos. Isso tudo eu faço. Jesus, vai lá, larga tudo que tem, vende tudo que tem e me siga. Aquele jovem não deu conta, porque o que ele tinha era mais atrativo para ele naquele momento que Jesus Cristo. Mas aquele jovem, o que atraía ele eram as riquezas que ele tinha. Aquele era o ponto fraco dele, as riquezas que ele tinha. Então ele achou, como que eu vou largar minha riqueza para seguir a Jesus? Mas muitos de nós temos os nossos pontos fracos que nós seguramos. E se Jesus te pedir, será que essa atitude não vai ser a mesma desse jovem? Se Jesus hoje te pedir o seu amigo, não ande mais com ele. Se Jesus te pedir um emprego às vezes que você está, que não está te levando para Deus. E se Jesus começar a te pedir coisas que você ama muito, qual será a nossa resposta? Porque ele fala, vá, vende tudo que você tem, doe aos pobres e me sirva. Por que Jesus pede aquilo para aquele jovem? Porque ele sabia que o que prendia ele era o dinheiro. Mas muitos aqui estão presos em outras coisas. Muitos aqui estão presos em amigos, muitos aqui estão presos em vícios, muitos aqui estão presos em tantas coisas, jogos. Muitos estão presos em muitas coisas, que Jesus um dia vai chegar e pedir para você. Veja bem, aquele jovem rico conhecia a palavra do Senhor, ele servia ao Senhor, porque tudo que Jesus falou, ele falou, isso eu já faço.
eu já obedeço meu pai, eu já cumpro os mandamentos, já faço todas essas coisas. Então dá a dizer que ele era um homem que estava dentro da igreja, que estava andando com Jesus, que conhecia os mandamentos, porém ele fez uma escolha, e ali mesmo ele perdeu a sua salvação, por causa de uma decisão que ele fez. E quantos de nós deixamos de estar com Deus para ir para as festas do mundo? Quantos de nós trocamos a igreja, o momento do culto, para ir para festas, para ir para campos de futebol, para ir para tantos outros lugares, para fazer tantas outras coisas? Nós perdemos a oportunidade de estar com o Pai, amados, de poder estar contemplando ao Pai dentro da casa do Pai. Mas nós falamos, não, Deus está em todo lugar. Se Deus não quisesse que houvesse igreja, Jesus não tinha falado para Pedro, vai lá e cuida das minhas ovelhas, vai lá, estipula a igreja, cria a igreja e cuida das minhas ovelhas. Então é fundamental o congregar, é fundamental estar em comunhão. Não deixe que essa ilusão deixe para o seu coração, de você na sua casa. Não, você tem que estar no meio das ovelhas, no meio dos irmãos, porque é aqui que você vai se aperfeiçoar, é aqui que você vai crescer, amadurecer. É com o defeito do outro, é com a qualidade do outro, às vezes é com a crítica do outro, mas aqui é o lugar de você crescer. Então eu tenho visto muitas pessoas se acovardando diante dessas coisas, se excluindo nas suas casas, se excluindo do dever a qual Jesus chamou você, amado. Jesus te deu uma missão, e essa missão não é só do pastor, não é só do apóstolo, não é só do bispo, a missão é de todo cristão. Ide pelo mundo, pregai o evangelho. Mas como que eu vou pregar o evangelho de qualquer maneira, vivendo uma vida promíscua, vivendo uma vida de pé na igreja e de pé no mundo, vivendo uma vida que, como se não houvesse mais uma condenação, como se não houvesse mais um julgamento, como se o inferno não fosse real, como se Deus não fosse real. Eu vou contar uma história para vocês. Não é o diabo que vai levar vocês para o inferno, é o próprio Deus. Nós temos que temer muito mais a Deus do que o diabo. O diabo não pode fazer nada na sua vida sem que Deus permita. Eu vejo muita gente com medo do diabo, mas sem temor nenhum ao Senhor. Eu vejo muita gente com medo da condenação, sem temor nenhum ao Pai, de ofender ao coração do Pai. O que nós temos que temer é de desagradar ao nosso Pai. O que nós temos que temer é de não honrar o nosso Pai. Isso deveria causar um temor dentro de nós, porque o inferno, nós só iremos para lá porque se nós não temos temor ao nosso Pai e não tivermos obediência ao nosso Pai. Então o diabo ele não vai fazer nada com você, ele só está ali, esperando você e lançando a oportunidade para você cair, para você ir juntamente com ele, para onde é destinado a ele. Mateus 5:22 vai dizer assim: porém vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão estará sujeito ao julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito ao julgamento do tribunal, e quem lhe chamar de tolo ou louco estará sujeito ao inferno de fogo. Ei, irmãos, quantos de nós ofendemos uns aos outros? Quantos de nós maltratamos uns aos outros sem motivo? Quantos de nós olhamos para uma pessoa e achamos aquela pessoa sem conhecer aquela pessoa? Quantos de nós, porque às vezes um tem um defeito, acusamos o defeito dessa pessoa, condenamos essa pessoa e já damos o veredito para essa pessoa, mas não olhamos para dentro de nós? É uma noite de ceia, amados. É uma noite de nós olharmos para dentro de nós e analisarmos quem nós somos diante do Senhor. Veja bem que a palavra vai dizer: todo aquele que sem motivo. Muitos de nós temos feito muitas coisas para as pessoas sem motivo de fazer, e achamos que somos santarrão. Nós somos os santão, os crentão. Eu posso fazer porque eu sou crentão, pastor. Só de você falar isso, irmão, você já... Porque o verdadeiro cristão não precisa ficar falando: eu sou crente, eu sou fiel, eu sou santo. Ele vive em santidade, ele vive uma vida separada para Deus. Não precisa dele gritar para o mundo. Ele vive. Quem fazia isso eram os fariseus, que botavam suas roupas lindas e cantavam e louvavam, e gritavam e oravam em voz alta para o povo ver, mas o coração deles era promíscuo. O coração deles não estava em Cristo. Tanto é que Jesus fala: ai de vós, fariseus, que põem jugo pesado neles, mas não cumprem o que a palavra diz.
Muitos de nós estamos vivendo dessa maneira, gritamos, choramos, falamos que somos crentes, vivemos uma vida de crente, mas nosso coração odeia o próximo, deseja mal ao próximo, não dá carinho, não dá atenção, não tem coragem de chegar na pessoa: amada, você está errada, vamos sentar aqui, vamos ver o que a Bíblia está dizendo. Senta aqui comigo, vamos ver o que a Bíblia está dizendo. Então é sem motivo. A moda é ainda: somos invejosos, mentirosos, orgulhosos, adúlteros. Deus nos acolherá em sua presença, mesmo nós sendo todas essas coisas, pastor. Desde que nós invocamos e nós exaltamos o santo nome do Senhor. Mas mais uma vez Jesus vem e quebra essa tese das pessoas que falam: não, pastor, para com isso, dá para viver assim, do jeitinho e tal, lá, depois se nós formos lá e confessar Jesus lá, e está tudo bem, acabou, e nós vamos ser salvos. Mas Jesus vem dizer lá em Mateus 7:21, afastai de mim, vós que praticam o mal. Nem todos que me chamam pelo meu nome, nem todos que chamam Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Por quê? Porque vive uma vida assim, de qualquer maneira, diante de Deus, mas diante dos homens, uma vida de perfeição, uma vida de santidade. Diante da igreja, pregadorzão, pregadozona, irmão santo, mas longe daqui vive uma vida de qualquer maneira. Aí esses são esses que Jesus vai falar: nem todos que me chamam de Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, porque não acreditam que existe mais um julgamento. Vivem de qualquer maneira, usaram a igreja como um palanque político, usaram a igreja como uma fonte de renda, usaram a igreja para ser servido, sendo que Jesus falou: você que quer ser o maior, que seja o menor e sirva ao próximo. O evangelho está distorcido de todas as maneiras, irmãos, porque já não acreditamos mais que existe uma condenação. Então você vê pessoas vivendo de todas as maneiras. Aquilo que era para a gente fazer com amor, a gente já faz cobrando. Aquilo que era para a gente servir ao próximo, a gente só quer ser servido. Desconfie daquele que só quer ser servido, irmão. Hoje eu coloquei: um verdadeiro líder é aquele que forma líderes segundo o coração de Cristo. Aqueles que formam um líder segundo o coração de Cristo, que amam o reino, que se dedicam ao reino, não são os melhores, são os disponíveis, aqueles que amam, aqueles que servem. Sabe qual que é o problema nosso? Nós queremos os melhores, achando que os melhores vão fazer o melhor para Deus. Não, Deus não está procurando os melhores, Deus está procurando os obedientes, Deus está procurando os separados, Deus está procurando aqueles que amam a Ele e que amam o próximo. Deus está à procura dessas pessoas. Deus não está à procura do seu talento, do seu dom, da sua classe social, da sua conta bancária. Não, Ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado com o seu coração diante dEle. O que você tem feito para agradar a Ele. O que você tem abrido mão desse mundo para servir a Ele. Então nós temos se enganado, que nós podemos viver de qualquer maneira e vamos herdar o reino dos céus. Nós estamos com essa ilusão de que eu posso pegar a graça, usar a graça como motivo de pecado, viver pecando, pronto, depois disso aqui acabou, está tudo certo. Não. Eu tenho muito medo dessa palavra de Mateus 7:21, afastai-vos de mim. Isso aí deveria causar dentro de nós um espanto, de todo dia nós olhar para dentro de nós: Jesus, o que é que eu tenho feito que está errado? Jesus, o que está acontecendo? O que eu tenho que mudar? Aonde eu devo mudar? O que o Senhor quer de mim? Quais são as renúncias que eu tenho que fazer? Porque não dá para servir a dois senhores, amados. Ou você vai agradar um, ou você vai agradar a outro. Não tem como você viver uma vida com Deus, querendo estar no mundo, desejando as coisas do mundo. Não tem como você servir ao Senhor praticando pecados. Todos nós somos sim pecadores, mas porém arrependidos diante do Senhor. Arrependidos, não pecamos mais. Às vezes nós cometemos algum pecado, o Senhor não me perdoa, mas esse pecado já não cometemos mais. O problema é que tem muitas pessoas que estão caindo no mesmo pecado todas as vezes, achando que isso é normal. É meu ponto fraco. Então Jesus não é forte o suficiente para te livrar. Então a renúncia que Ele pede para você não vai te fazer livrar disso, porque todo dia o pecado vai estar na sua porta. Cabe a ti dominá-lo. Isso é a Bíblia que fala. Cabe a ti dominar. Então cabe a mim dominar meus desejos, cabe a mim dominar as minhas intenções. Todos nós homens temos tentações, homens e mulheres, todos nós temos os pontos fracos.
Mas nós temos que ter ciência que eles levarão nós para o caminho da morte. Se nós cedemos a ele, nós podemos correr um sério risco de perder a vida eterna. É um grande debate. Salvo, sempre salvo para frente. Não. Nós somos salvos para viver em santidade. Então, se eu sou salvo, eu tenho que viver em santidade. Então, o inferno é tão real quanto o céu. Essa realidade deveria nos levar a meditar sempre sobre o inferno. O que não é visto hoje em dia, muitos têm usado da graça como desculpa para os seus pecados. Sendo que Deus não quer, amados, que nós vivemos em pecado, mas em arrependimento. Ezequiel 18:32 vai dizer assim: pois não me agrada a morte de ninguém. Palavra do soberano, o Senhor, arrependam-se e vivam. Isso aqui é Deus que está falando. Não me agrada a morte de ninguém. Arrependam-se e vivam. Porém, esse arrependimento, irmãos, não é aquele arrependimento da boca para fora, que eu peco, me arrependo. É uma mudança de mente, é um transportar do reino das trevas para o reino da luz, ao qual o próprio Cristo já te transportou. E é buscar uma vida de santidade. 1 Tessalonicenses 4 vai dizer assim: a vontade de Deus é que vocês vivam em santidade. Por isso se mantenham-se afastados de todo o pecado sexual e vários outros pecados. Cristo já te transportou do reino das trevas para o reino da luz. Porém, o processo de santificação, ele tem a nossa responsabilidade também. Deus inicia esse processo na sua vida e permanece com você, te dando força para ele. Mas existe a responsabilidade do homem em não querer pecar mais. Então, Cristo me pega, um sujeito pecaminoso, sujo, me tira do reino das trevas, me traz para o reino da luz, me purifica, me lava, me transforma, inicia um processo de santificação na minha vida, está conosco. Porém, esse processo nós temos que dar sequência em buscar essa santidade dia após dia. Olha que Romanos 6 vai dizer: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós, os que para ele morremos? Ou porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentro dos mortos, pela glória do Pai, assim também andamos nós em santidade de vida. É a nossa responsabilidade buscar a santificação. É a minha responsabilidade, é a sua responsabilidade. Jesus já te deu tudo o que você precisa. Ele já te livrou do pecado. Ele já levou sobre ele na cruz todo o pecado. Todo o castigo que traz a paz estava sobre ele. As suas transgressões, os seus pecados, todos foram levados na cruz. Para uma vez só, você não voltar a praticá-los. E esse processo de buscar pela santidade cabe ser a nós. Nós temos que entender que nós não somos desse mundo. Jesus falou assim: Pai, eu vou para ti, porém eles ficam, eles não são desse mundo, como eu também não sou, guarda-os aqui. Deus vai lá e envia o Consolador, o Espírito Santo, para nos ajudar, e nós pegamos o Espírito Santo, amassamos ele como uma nota de R$2, enfiamos dentro do bolso, fica quietinho aí, ó. Depois, quando eu precisar de você, eu te tiro daí de dentro. Ei, chegou a hora de nós abrirmos os olhos para a realidade do céu e do inferno. Chegou a hora de nós abrirmos os olhos que existirá uma condenação para aqueles que não estão em Cristo, mas existirá a vida eterna para aqueles que estão em Cristo. E isso foi uma promessa do Pai. A ceia é para isso, para nós anunciarmos aquele que foi e voltará para nos buscar. Então, a santificação é um processo que eu busco por ele. Eu busco falar não para os amigos. Eu vamos ali tomar uma, não vou. Ou vamos ali mexer com uma mulher, não vou. Ou vamos ali jogar um joguinho, não vou. Ou vamos, não vou. É eu que tenho que renunciar, sou eu. Eu tenho que parar de terceirizar. Ah, mas meus amigos me chamou, não dei conta. Ei, são eles, deixa eles lá, orem por eles. Mas você tem que permanecer fiel.
Você tem que entender que Cristo está com você, o Espírito Santo está com você. E se você clamar por Ele, Ele vai te socorrer. Eu estava numa igreja em São José e eu achei linda a história de um rapaz. Nós estávamos conversando. Ele falou: pastor, meu processo de conversão foi muito dolorido. Eu era muito promíscuo. Eu já deitei com mais de 500 mulheres. E eu falei: rapaz, verdade, hein? E ele começou a contar a vida dele para mim. Ele falou que quando ele se converteu, a esposa dele foi fazer um curso numa instância. E ficou uma semana nesse curso. Ele se trancou dentro de casa. Ele trancou a porta, jogou todas as bebidas fora, trancou a porta e jogou a chave pela janela, para ele não sair de casa, porque o processo estava sendo muito dolorido na vida dele. Mas ele tomou uma decisão, falou: eu vou me trancar aqui, nem que eu morda as paredes, nem que eu quebro as paredes. Ele falou que dava murro nas paredes, de tão abstinência que ele estava de cometer o pecado. Mas ele venceu, por quê? Porque ele tomou uma atitude, falou: eu não vou. Às vezes você precisa fazer isso, se trancar em algum lugar. Às vezes você precisa jogar a chave fora do pecado. Às vezes você precisa se livrar disso e falar: Deus, eu não quero mais isso na minha vida, está aqui, joga fora. É um processo que ele buscou pela santificação. Eu lembro o dia que Deus pediu para mim parar de fumar. Eu lembro até hoje como é que foi. Eu achava que eu não dava conta de parar de beber de forma alguma. De fumar, eu achava que eu dava conta na hora que eu quisesse. Não, eu achava que eu não dava conta de parar de fumar. E de beber, eu daria conta. Aí a bebida logo Deus tirou da minha vida. E o cigarro eu continuei. Aí um dia eu estava na minha casa e Deus falou assim para mim: ó, Diego, aquilo que você não dava conta de tirar da sua vida, eu te tirei. Mas aquilo que você dá conta, você tem que tirar. Eu falei: Deus, o cigarro, nunca que eu vou dar conta de tirar. Deus, aquilo que você dá conta, você tem que tirar. E eu lembro até hoje, eu peguei a carteira de cigarro fechadinha. Eu insisti, Deus falou comigo a semana inteira as mesmas coisas por pessoas diferentes. E eu insisti em fumar num sábado. Eu lembro até o dia, no sábado. Acendi o cigarro, fumei, passei muito mal. No domingo eu acordei cedo com a carteira fechada. Falei assim: está aqui, Deus. O senhor está falando que eu dou conta? Falei desse jeito mesmo: o senhor se vira a hora que eu tiver com vontade. Larguei a carteira de cigarro lá. A minha esposa teve que viajar porque teve um acidente na família dela. Ficou 15 dias em Belo Horizonte. Todo dia ela me ligava: você fumou? Não, não fumei. Você fumou? Não, não fumei. Porque eu tinha que tirar. Deus falou bem claro: você dá conta. É uma prisão que você dá conta de sair. Tem prisões, irmãos, que Deus vai nos tirar. Mas tem prisões que nós temos que sair. Porque nós decidimos entrar nelas. É uma decisão de buscar por santidade. 1 Pedro vai dizer assim, 1 Pedro 1,15: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Portanto está escrito: sede santos porque o seu Pai é santo. Nós temos que viver uma vida de disciplinas espirituais, irmãos. Oração, jejum, leitura da palavra, separação desse mundo. Se você quer buscar por santidade, você tem que se separar desse mundo. Voltar a ler a palavra do Senhor, voltar a orar, voltar a jejuar, voltar a buscar a Deus, sabe, voltar a ter momentos com o Pai, porque quanto mais eu vivo para Deus, menos eu quero desse mundo. Quanto mais eu me separo para Deus, menos eu quero desse mundo. Quanto mais eu busco o reino dos céus, menos o mundo vai me atrair. Mas se eu estou na minha casa, gastando um tempo, não, nada contra, irmão, vocês sabem, eu jogo bola, eu tenho meus momentos de diversão, todo mundo sabe, eu gosto. Mas tem muita gente, irmãos, que gasta o tempo do dia inteiro na sua casa, no Netflix, no celular. Não tira um momento de leitura, não tira um momento de oração, não tira um momento de comunhão, nem em pensamento. Eu não sei se existe folga de Deus, né? Se Deus tira folga de nós. Porque às vezes a gente pensa que Deus está de folga, né? Está de feriado. Nós falamos que amamos ao Pai, mas não queremos nos relacionar com o Pai que a gente ama. Nós falamos que servimos ao Senhor, mas não queremos ter intimidade com Ele. Então eu só consigo vencer o mundo e as obras da carne se eu me aproximar de Deus. Se eu estar perto de Deus, se eu estar buscando orar, se eu estar buscando jejuar, se eu estar em intimidade com o Pai, se eu ler a palavra, se eu meditar nessa palavra, se eu andar com pessoas que me levam para Deus. Às vezes você vai ter que mudar todas as suas amizades. Eu mudei todas as amizades minhas, todas, deixei deles. Não, eu oro para essas pessoas que eu se afastei, eu oro muito por elas. E hoje elas olham para mim e falam: você, Diego, um pastor? Como que pode isso? Você era o pior de nós.
decisão. O dia que eu aceitei a Cristo, que eu desci as águas, falei: Senhor, eu quero ser um pastor. Eu desejo ser um pastor. Mal eu sabia que eu ia passar. Eu desejo ser um pastor. Mas não foi de um dia para a noite. Levaram longos 16 anos. E nesses longos 16 anos, muitas coisas aconteceram. Eu cheguei a ponto de falar: não quero mais, vou embora, vou parar. Mas Deus sempre falando: continua, persista, insista. Eu vejo muitos de nós largando de mão o seu chamado, porque às vezes não dá conta de vencer, às vezes porque não muda o ambiente, não sai desse ambiente que você está, não muda as amizades, quer continuar andando com aquele amiguinho que vai te levar para fumar uma maconha, quer andar com aquele amiguinho que vai te mostrar a mulher pelada no celular, quer andar com aquele amiguinho que vai te chamar para as festinhas, para as nights, quer andar com aquele amiguinho, meu amiguinho, pastor, conhecer desde criança, mas só está te levando para o inferno, e você quer andar com ele. É assim, pastor? É. Aquele que não desagradar pai, mãe, amigo, filho, irmão, não é digno de mim. O desagradar aqui não é você ser inimigo, é você não andar conforme o curso desse mundo. Nós somos chamados para um novo lugar. Nós estamos sendo aperfeiçoados para ir para um lugar, um paraíso que Jesus tem preparado. O problema é que nós estamos amando tanto esse mundo e as coisas que neles tem, que nós esquecemos do céu e se esquecemos também que existe o Hades. Falei um pouco do inferno, que ele é real e que se nós não andarmos segundo Deus, nós estamos destinados a esse lugar. Ele está destinado aos filhos da desobediência. Agora vamos falar do céu, o que foi prometido por Cristo, quando ele falou assim: eu estou indo para o Pai. Lá na casa do meu Pai existe várias moradas. Eu vou vos preparar lugar, e assim que estiver pronto, voltarei e vos buscarei. Sabe onde ele está preparando, irmão? Aqui, ó. Ele está preparando a cada um de nós para subir com ele. Cada um de nós estamos sendo preparados, cada um da sua maneira, cada um da sua forma está sendo preparado. Às vezes o processo para alguns é mais longo, para outros é mais curto, mas é um processo de crescimento, de amadurecimento, de separação. O céu, ele é real. Para os gregos, ouranos, no hebraico chamaim, que significa céu como firmamento, morada das estrelas, universo visível, atmosfera e morada de Deus. Esse é destinado aos arrependidos, lavados e remidos, que andam em obediência e em santidade diante de Deus, que confessaram a sua fé em Cristo Jesus. Como? Como que eu alcanço isso, pastor? Como que eu alcanço esse lugar que Jesus está nos preparando, esse lugar que Ele diz que ali não haverá nem choro, nem dor, não haverá mais lágrimas, não haverá mais tristeza, é um lugar de alegria, um lugar de paz, um lugar de felicidade, um paraíso ao qual Ele está nos preparando. Romanos 10:9 vai dizer: se com a tua boca confessar o Senhor Jesus como Senhor, e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Só há uma maneira de eu herdar o reino de Deus, através de Cristo Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só há um jeito de chegar ao Pai, através de mim. Abandone o velho homem e viva o novo homem que Cristo revestiu você. Faça igual Paulo falou assim, deixando para trás aquilo que me é embaraço, aquilo que me faz tropeçar, ou aquilo que me empreende. Caminho para o alvo, prossigo para o alvo a mim proposto, porque no final desse alvo há uma vitória garantida. Mas Paulo teve que deixar para trás as coisas que te levavam para o caminho da perdição. Paulo teve que largar para trás aquilo que ele gostava, que a carne dele desejava. Só há um jeito de nós alcançarmos o céu: confessando a Cristo e abandonando o mundo, os prazeres, não o mundo, os prazeres do mundo. Só há um caminho, irmãos. Eu poderia aqui estar pregando teologia da prosperidade para vocês, fazendo vocês rir, fazendo vocês pular, fazendo uma diversão aqui, mas eu não posso, como pastor de vocês, fazer isso.
porque eu vou prestar conta de cada um de vocês perante Deus. Você teve a oportunidade de falar do meu amor, das verdades, da minha palavra, e você pregou coisa que não devia. Só há um caminho, Cristo Jesus, não há outro, a não ser através de Cristo, e esse é para aqueles que andam em santidade, em arrependimento e em obediência ao Senhor. Há uma distinção entre aqueles que possuem a vida eterna e aqueles que não a possuindo, que não serão absorvidos no juízo final. Os crentes entrarão na presença de Deus, ou no céu. O significado tradicional de ir para o céu não tem fundamento nas Escrituras. Não tem fundamento, ao contrário do que geralmente é suposto, é falado. O destino definitivo do povo de Deus é de um universo transformado. Apocalipse 21 vai dizer que é novos céus e novas terras. Deus está preparando novos céus e nova terra para nós. O céu é aqui. Ele está sendo preparado. Ele está sendo aperfeiçoado para nós, para aqueles que amam, para aqueles que obedecem. Enquanto a história realiza o curso, os céus são o lugar onde Deus está morando. Mateus 6,9 diz assim: Pai nosso que estás no céu. E é para onde Cristo foi levado. Hebreus 4,14. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, com grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes na nossa confissão. Portanto, por consequência, é para onde os crentes vão na morte, já que estão em Cristo Jesus. Lucas 23:43 vai dizer: Jesus respondeu: em verdade te digo que hoje ainda estarás comigo no meu paraíso. Jesus disse que ia para o Pai nos preparar a morada, irmãos. Isso é uma certeza. E Ele voltará para nos buscar. O céu, ele é tão real quanto o inferno. Sabe por que nós não falamos mais nele? Porque nós não temos mais a perseverança de esperar que aconteçam as coisas. Achamos que é tudo no nosso tempo. Nós já não queremos mais servir ao Senhor, já não queremos mais congregar, já não queremos mais amar ao próximo, já não queremos mais estar em vida de comunhão, já não queremos mais as disciplinas espirituais. Elas são pesadas demais. Ir para a igreja, pastor, 2 vezes por semana é pesado. Orar? Não, é difícil, é pesado. Amar? Nossa, como é difícil amar. Sendo que Deus falou: amai a Deus sobre todas as coisas e amai o teu próximo como a ti mesmo. Como é difícil servir ao Senhor. Isso é o que os outros têm falado hoje em dia. E quem? Os próprios cristãos. Tem sido um peso servir a Deus. Eu tenho orado, falado: Deus, que saudade eu tenho da igreja que eu me converti, onde você não precisava anunciar culto, você não precisava implorar para as pessoas ir para o culto, você não precisava estar mandando convite para as pessoas ir para o culto. As pessoas iam para a casa do Pai, se alegravam no Pai, amavam estar na presença do Pai. Hoje a gente tem que estar, irmão, hoje tem um culto, vai o pastor, vamos lá, vai ser bênção, vai ser legal, a sua presença é importante. Não, irmãos, eu não tenho que implorar nada para ninguém. Jesus não é migalha. Jesus não é migalha. Ele é o alimento sólido que nós precisamos. Eu preciso de Jesus. Se eu preciso, eu vou até Ele. Quando eu estou doente, eu preciso do médico, eu vou até o médico para me curar. Mas nós temos que implorar as pessoas para ir até o Pai. Nós temos que estar implorando as pessoas para ir para a igreja, para ter uma vida de disciplina, para ter uma vida espiritual ativa, para ter intimidade com Deus. Por quê? Porque já não se fala mais de inferno, já não se fala mais de céu, se fala de dinheiro, de prosperidade, de tudo, menos de Bíblia, menos da verdade que a palavra diz, menos da verdade que Cristo vai voltar, e como Ele vai nos encontrar. Como Ele vai nos encontrar? Ele disse: eu vou para o Pai, vos preparar lugar, e voltarei para te buscar. Muitos já estão acostumados com a terra, e já não buscam mais ao Senhor, sendo que a ordem é: fixe seus olhos em Cristo Jesus, porque dele é que vem a salvação. É dele que vem a sua salvação. Não é de carro, não é de homens, não é de dinheiro,
Não é de nada, irmãos, é de Cristo Jesus. Essas coisas a gente precisa para viver, sim. Temos que buscar tê-la, mas não tem que ser a primazia na nossa vida. A nossa primazia é Jesus Cristo. Ele é a minha e a sua primazia. Mas nós temos amado tanto o mundo, nós temos se embaraçado tanto com esse mundo, que já nós não desejamos mais voltar para casa. Eu não sou daqui, irmãos. Eu não sou daqui. Nós não somos daqui. Nós estamos só de passagem aqui. Nós temos um lugar para ir. Nós temos um lugar que Cristo está nos preparando. E Ele quer nos levar. Mas quando eu elevo os meus olhos ao Senhor, que eu busco o reino dEle, menos eu quero ficar na terra. Quanto mais eu tenho intimidade com o Pai, quanto mais eu me aproximo do Pai, menos eu gosto das coisas dessa terra. Quanto mais eu estou envolvido com Jesus, envolvido com as coisas de Jesus, menos eu quero me envolver com as coisas dessa terra. É simples. É se aproximar de Jesus. É estar em Jesus. É buscar a Jesus ao tempo todo. Spurgeon diz: quanto mais o céu existe em nossas vidas, menos da terra nós vamos cobiçar. Então, quanto mais eu faço o céu existir dentro de mim, menos dessa terra eu quero. Quanto mais eu estou perto do Pai, menos dessa terra eu quero. A pergunta é, para você que está aqui nessa noite: aonde está o seu coração diante dessas verdades? O que temos praticado nos levará para o céu? Nos levará a estar com Cristo? Ou nos levará ao Hades? É duro, né? Pesado. Mas é uma realidade. É uma verdade. O céu existe, porém o inferno também. O que eu tenho praticado? Ele vai me levar a estar com Cristo? Ou eu vou ser um daqueles que Jesus vai falar assim: afaste de mim que eu não te conheço? Ou Ele vai falar: venha, entra para o meu gozo, servo bom e fiel. Hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. O que eu tenho praticado, Ele vai me levar. Nós vimos aqui que para ir para o Hades é só continuarmos numa vida de pecado. Só continuar, deixar tocar o barco. Ah, tá bom, ninguém está vendo, deixa acontecer. Esse ninguém está vendo que é impressionante. Ninguém está vendo. Os olhos do Senhor estão sobre a terra a procurar por verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Os olhos do Senhor estão sobre você 24 horas no dia. Então, eu não posso ver, mas Deus está vendo. Então essa é uma história, ninguém está vendo. Você é bobo, rapaz, todo mundo faz. Então quer dizer que se eu pular de uma ponte, você vai pular também porque eu pulei. Todo mundo faz, pula também. É a história que às vezes seu amigo fala: larga de ser bobo, rapaz. Seu pastor não vai ver não, ninguém vai ficar sabendo não. Ou quem que vai saber? Você está longe da sua casa. Eu lembro até hoje, um dia que eu estava na minha casa, eu recebi uma mensagem de uma mulher nua, lá de Brasília, me chamando para sair. Eu olhei aqui e falei: meu Deus, o que é isso? Eu fui tomar banho, o diabo veio na minha mente: cara, o diabo falando desse jeito mesmo. Diga, lá em Brasília, ninguém vai ver. Você vai direto lá fazer obra. Quem que vai saber que você saiu com essa mulher? Aí o Espírito Santo falou assim para mim assim: Diego, isso é um laço. Cabe a ti dominá-lo. Saí do banheiro, chamei a minha esposa e falei: ó, acabei de receber uma mensagem aqui de uma mulher, não sei quem que é, está me chamando para sair. Bloqueei a mulher, deletei a mulher. Depois mandou uma mensagem de novo, deletei de novo, de outro número. Ninguém ia ver, irmãos. Mas eu lembrei: os olhos do Senhor estão sobre mim. Eu não devo agradar homens, eu devo agradar a Ele. Pode ninguém ver, mas Ele está vendo, e eu vou perder a minha salvação por causa disso? Não, não vou não. Mas tem muitos que estão perdendo a sua paz, a sua salvação, por muitas outras coisas, que Deus já tem pedido para você, ó. Se Deus pediu, irmãos, se Ele apontou o dedo, Ele vai pagar a conta. Se Ele pediu, dá, que Ele vai te sustentar. Ele vai te sustentar. O dia que eu parei de fumar, eu falei: Deus, o Senhor se vira. Era assim. A hora que dava vontade de fumar, vinha coisa na minha cabeça, eu mastigava chiclete, bebia água, acabava. E eu fumava 4 carteiras de cigarro por dia. Era viciado não, imagina. Mas Deus me deu força para parar com aquilo. E fora as outras coisas que Deus foi me dando força para parar.
mas porque eu tomei uma ação na minha vida. Hoje é noite de você tomar uma ação, uma noite de ser, irmãos. É uma noite de nós olharmos para dentro de nós e ver o que está errado dentro de nós, não olhar para dentro do outro. Sabe por que a igreja erra? Porque a igreja está olhando para o outro. Aquele irmão vai cear, não, mas aquele irmão é assim, assim, assim. Ei, a ceia é para arrependidos. É para arrependidos. Eu não sei quem é arrependido aqui. Você que sabe se você é arrependido. Então eu não posso te proibir de tomar a ceia. Se você tomar a ceia aqui, a Bíblia vai falar, se você tomar de forma indigna, você e Deus vão ter que se acertar, não você o pastor. Então é uma noite de ceia. É uma noite de você olhar para dentro de você e ver se a vida que você está vivendo, ela vai te levar ao céu com Jesus ou ela vai te levar ao Hades. Se você quer viver para Jesus, você deve abandonar o pecado juntamente com as obras desse mundo e se arrepender diante desse Senhor. Pastor, é difícil? Não. Certa vez os discípulos chegaram a Jesus, Jesus, e nós, que abandonamos pai, abandonamos mãe, abandonamos emprego, abandonamos todas as coisas para te servir. Jesus fala assim, certamente vocês terão o dobro nessa terra como no céu. Aqueles que abriram mão das coisas desse mundo serão abençoados ainda nesse mundo e no mundo que há por vir. Então não há mais desculpa, irmãos. Então o céu é real e o inferno também é real. Agora, para estar nele, nenhum dos dois, tem a sequência que você deve viver. Se você quer estar em Cristo, confesse a Jesus Cristo como seu Salvador, abandone o seu pecado, se arrepende diante desse Deus, se volte para Ele. Agora, se você quer continuar no Hades, ou ir para o Hades, continue a vida que você acha que está boa. Não é o que eu acho, é o que a palavra diz. Se você pegar a sua Bíblia na sua casa, é a mesma Bíblia que eu tenho na minha casa. Se você ler, você vai ver as vontades do Pai para você, e você vai ver o que você não deve fazer. Deus é tão cuidadoso que Ele deixou escrito para nós. Deus Ele é tão cuidadoso que Ele deixou escrito para nós ainda não esquecermos, porque já está dentro de nós. O Espírito Santo, aquele que é o auxiliador, ele te lembrará de todas as coisas que Cristo falou. Mas às vezes nós colocamos o Espírito Santo de lado, ainda tem a Bíblia para você ir atrás dela e ler. Se encha da palavra. Ore, busca o Senhor, ande em santidade. Pastor, vai me livrar de pecar? Não. Eu acabei de falar, todos nós somos pecadores. Todos nós carecemos das misericórdias do Senhor, mas somos arrependidos. Sabemos quando pecamos, se arrependemos e não praticamos mais. O que Ele fala para a adúltera? Vá e não peques mais. Vá e não peques mais. Então, eu não poderia deixar de passar essa noite de Santa Ceia sem contar essas duas verdades para vocês. Que existe um céu preparado para nós. E é um lugar de alegria, é um lugar de paz, é um lugar de felicidade, é um lugar de comunhão, é um lugar de amor, é um lugar onde nós vamos estar adorando o nosso Pai, mas também existe um lago de fogo, que ali haverá choros e ranger de dentes, para aqueles que desobedeceram ao Senhor. Está preparado para aqueles que desobedeceram ao Pai. E o céu está preparado para aqueles que se arrependeram diante do Senhor e vivem uma vida separada para esse Senhor. Cabe a nós. Tem um versículo da Bíblia, não vou me lembrar de qual, que diz assim: eis que eu ponho diante de vós dois caminhos, um que leva à salvação e outro que leva à morte. Cabe a ti escolher por onde deve andar. Cabe a ti escolher por qual caminho deve andar. Jesus já veio, amados, já preparou o caminho, só falou para mim: só segue minhas pesadas, segue-me, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, que todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Amém? Vamos colocar de pé. Senhor, nós te adoramos, Pai. Deus, nós te agradecemos por essa noite, Pai. Nós te agradecemos por essa verdade dita em nosso coração, Pai. Senhor, quantas vezes fomos ingratos ao Senhor, Pai. Quantas vezes, Senhor, nós andamos de qualquer maneira, Senhor, achando que estamos agradando ao Senhor,
achamos que estamos fazendo da maneira certa, sendo que muitas das vezes, Pai, nós estamos andando de maneira errada. Peço que nessa noite o Senhor venha falar no nosso coração, Pai. É uma noite de ceia, é uma noite de anunciarmos ao Senhor até que o Senhor volte, Pai. A certeza da volta, Pai, ela é real. O Senhor nos prometeu. O Senhor nos prometeu que ia nos preparar lugar e voltaria para nos buscar. Ia preparar lugar e voltaria para estar conosco, para nos levar aonde o Senhor está, Pai. Senhor, não nos deixe, Pai, durante essa trajetória, Pai, durante esses poucos anos, Pai, que nós temos para viver nessa terra, Senhor, nós se desviarmos desses caminhos, Pai. Não nos deixe, Pai, andar desapercebidos, Pai, enquanto existe o céu, como também existe o Hades, Pai. Senhor, se cometemos pecados, Pai, que não agradaram ao Senhor, nessa noite é uma noite de confessarmos, Pai, e de nos arrependermos diante do Senhor, Pai, e de voltarmos os nossos olhos para Ti, Senhor, tendo a certeza da salvação que está em Ti, Senhor. Ah, Pai, quantas vezes, Pai, negligenciamos os Teus mandamentos, Pai. Quantas vezes, Pai, não fazemos aquilo que Te agrada, Pai, achando que não terá uma volta, Senhor. Mas nessa noite nós aprendemos, Senhor, que os Teus olhos estão sobre a terra a nos observar, Pai. Aprendemos também que existe um lugar sendo preparado para nós, Pai. E haverá, Pai, um julgamento, Pai, aonde nós seremos julgados pelas coisas boas e pelas coisas ruins que nós fizemos, Pai. Ah, Deus, toque em nossos corações, Senhor. Quebrante nossos corações, Pai, para que nós possamos estar aptos a estar com o Senhor, meu Pai. Eu não sei, Pai, o que está passando em cada coração que aqui está, Pai. Eu sei as coisas que eu devo renunciar. Eu sei os pontos fracos que eu devo vigiar. Eu sei o que pode me tirar do Senhor, Pai. Mas eu não sei o que pode tirar os seus filhos, Pai. Mas que eles nessa noite venham olhar para dentro de si, Pai. Examinar a si mesmo, Pai. E renunciar aquilo que tem sido prisão na vida deles, Pai. Aquilo que tem os prendido diante do Senhor, meu Pai. Aquilo que tem feito com que eles não avancem na obra, não avance e não alcance a Tua bondade, Pai. Senhor, em nome de Jesus, esquadrinha cada coração que aqui está, Pai. Dê força, dê coragem, Senhor. Dê ânimo aos Teus filhos, Pai. Que eles possam tomar as decisões certas, Pai, nas horas certas, Pai. Senhor, são tantas provações que passamos nesse mundo, Pai. São tantas tribulações, são tantas perseguições, Pai. São tantas traições. Ah, Senhor. Mas o Senhor já havia nos alertado que no mundo nós seríamos perseguidos, que no mundo nós passaríamos por diversas aflições, mas que era para nós termos bom ânimo, Pai, porque o Senhor venceu o mundo e nós também venceríamos, Pai. Senhor, que o coração de cada um se aqueça para isso, Pai, para que haja coragem dentro deles, para que haja ânimo dentro deles, Pai, para que eles possam viver uma vida separada para o Senhor, meu Pai. Deus, em nome de Jesus, Pai, não deixe que essa pessoa vá embora daqui, Pai, com o mesmo sentimento que entrou, um sentimento de derrota, um sentimento de fracasso. Não, Senhor, ele é um escolhido, ela é uma escolhida do Senhor, Pai, para que fossem e dessem e deem muitos frutos, Pai. Frutos de arrependimentos, frutos de amor, frutos de bondade, frutos de mansidão, Senhor. Deus, quebra todo o jugo, Pai, quebra toda a prisão, Pai. Quebra toda a prisão que tem aprisionado os Seus filhos, Pai. Eu não sei quais são, Pai, mas o Senhor conhece a cada coração que aqui está. Eles só estão aqui porque o Senhor os atraiu essa noite aqui para ouvir essa palavra, Senhor. Mas não deixe eles ir embora, Pai, como que essa palavra entre no ouvido e sai no outro, mas que essa palavra venha habitar no coração deles, Pai, transformando o coração deles, Pai, restaurando, Pai, fazendo nova todas as coisas, Senhor. Se há pessoas aqui ainda, Pai, que não confessaram o Senhor, que nessa noite venham confessar, Senhor, e venham entender, Pai, que não há outro caminho a não ser a Ti, Jesus. Não há outro caminho a não ser através do Senhor. O Senhor disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, o caminho que eu devo andar, a vida que eu devo viver e a verdade que eu devo praticar. Senhor, sonda cada um, Deus. Traz força para o Teu filho e para a Tua filha, Pai.
E que nós possamos nessa noite nos alegrar diante do Senhor, Pai, sabendo que o Senhor está conosco, Pai, até a consumação dos séculos, Pai. Sabendo que dentro de nós habita o Espírito Santo, o Consolador, o amigo fiel, que intercede por mim com gemidos inexprimíveis. Tu vives em nós, Senhor. Porque Tu vive, nós podemos crer no amanhã, nós podemos crer nas promessas que o Senhor fez, nós podemos crer, Senhor, que há uma vida eterna para cada um daqueles que amam e obedecem os Teus mandamentos e que obedecem ao Senhor, meu Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai, a palavra diz que em Ti nós seremos mais que vencedores, Pai. Senhor, tira do coração dessa pessoa, Pai, que ele é um fracassado, que ela é uma fracassada, que já não há mais uma chance. Sempre haverá uma chance diante do Senhor até que o Senhor venha, Pai. Sempre haverá, Pai, um lugar de perdão, um lugar de restauração, um lugar de reconstrução. Sempre haverá uma nova oportunidade, porque o Senhor está conosco, Pai. Oh, Jesus, Jesus, que vivo está. Oh, Senhor, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Oh, não há temor. Temor não Senhor, Tu és maravilhoso, Pai. mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Senhor, Tu está vivo em nós, Pai. Deus enviou. Tu está vivo em nós, Pai. E por isso nós temos paz, por isso nós temos alegria e temos a certeza da salvação, Pai. Pra me salvar e perdoar, na cruz morrer por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Glória a Deus, Pai, Tu está vivo, Pai. Espírito Santo, nos toca nessa noite, Espírito Santo. Que nós possamos deixar para trás tudo aquilo que nos traz embaraço, Pai. Tudo aquilo que nos prende, tudo aquilo, Pai, que nos aprisiona, Pai. E que nós possamos prosseguir para o alvo a nós proposto, Pai. Que é uma vida de santidade, que é uma vida de retidão, Pai, de renúncia, Senhor. Não há bem maior a não ser ao Senhor, Pai. Não há nada maior e nada melhor, Pai, do que estar em Tua presença, Pai. Não há dinheiro, Pai, não há riquezas, não há vícios, Pai. Não há nada que se compara à Tua presença, Pai. Porque a Tua presença, ela nos restaura, a Tua presença, ela nos transforma, a Tua presença, Senhor, ela nos envolve, Senhor. Não nos deixe fora dessa presença, Pai.
Não nos deixe viver desapercebidos nesse mundo, Pai, mas que nós venhamos viver com os olhos fitados no Senhor, Pai. Que os nossos olhos estejam atentos a Ti, Senhor. Que os nossos pensamentos sejam no Senhor, Pai. Que as coisas que nós vamos fazer, que sejam para agradar ao Senhor em todas as elas, Pai. Senhor, abençoa os Teus filhos que aqui está, Pai. Gera força no coração deles, Pai. Senhor, que os traumas que têm perseguido eles, Pai, que nessa noite sejam curados, Pai, sejam arrancados em nome de Jesus, Pai. Que haja uma decisão dentro de cada um deles, Pai, em servir ao Senhor, em amar ao Senhor e se dedicar ao Senhor, meu Pai. Que nenhuma prisão, Pai, espiritual possa o segurar, Pai. Não, porque o Senhor nos chamou para ter vida e vida em abundância. Foi para a liberdade que o Senhor nos libertou, Senhor, para que nós pudéssemos ser livres, Pai, para Te adorar, livres para Te amar, livres para servir o Senhor, meu Pai. Em nome de Jesus, porque o Senhor vive em nós, Pai. Nós podemos crer que há sempre um amanhã melhor, Pai. Nós podemos crer, Pai, que há vida e vida em abundância, porque o Senhor nos prometeu isso, Pai. Mas que nós venhamos sair nessa noite, Pai, transformados por Ti, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Irmãos, quando estava aqui adorando ao Senhor, essa mensagem, ela também foi muito pesada ao meu coração. Como todas as outras mensagens são. Antes dela tocar em vocês, elas tocam em mim. E essa mensagem foi até preparada para me pregar na terça-feira, lá na sede, eu devo pregar ela. Só que Deus falou para mim assim: Diego, prega na sua igreja essa mensagem. Prega antes para o teu povo. Que a minha volta é uma certeza e que existe o céu e existe o inferno. E quando eu estava aqui louvando, Deus estava falando no meu coração que tem muitas pessoas que aqui dentro estão, eu não vou te expor, que precisam renunciar. Pessoas que abandonaram o seu chamado por causa de frustrações com homens, por causa de, às vezes, frustrações que você mesmo não tem se perdoado, às vezes pelo pecado que você comete, ou pelo pecado que você cometeu. Entenda, Jesus está aqui para te dar paz, para te perdoar os seus pecados. Você não pode se privar disso. Jesus te prometeu isso. Se você confessar ao Senhor da tua boca e crer no teu coração que Ele ressuscitou do morto, tu serás salvo e teus pecados serão perdoados. E tem gente que está aqui dentro se culpando até hoje. Por que minha vida não deu certo? Eu sou culpado disso, eu sou culpado daquilo, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Certamente você deve ter feito mesmo, mas há uma nova chance. Há um novo caminho. A Ele, por Ele proposto. Só basta você aceitar Ele no seu coração. E Jesus estava me falando que tem muitas pessoas aqui que precisam, nesta noite, confessar Ele. Precisam, nessa noite, entender quem é Ele. E que Ele te ama. Que precisa renunciar. Que precisam confessá-lo como Senhor Salvador. Eu confesso Cristo todos os dias, irmãos. Não é uma vez só. Todo mundo acha que eu vou confessar e hoje está tudo. Não, eu confesso Cristo todos os dias. Todos os dias eu falo: Jesus, me faz mais crente nessa noite, nesse dia. Jesus, me faz mais santo nesse dia. Jesus, alcança meu coração nesse dia. Todos os dias eu confesso a Cristo Jesus. Às vezes você cometeu alguma coisa e essa coisa que você cometeu está te prendendo, está te aprisionando, está te sufocando. E você precisa liberar. E Jesus falou para mim que tem muitos aqui nessa noite que precisa liberar. E se você sentiu isso no seu coração, irmãos, eu não quero te expor. Eu quero que você venha aqui na frente, que eu quero orar por você. Eu quero abençoar a sua vida. Eu quero estar com você, eu quero chorar junto com você. Mas é necessário que você confesse a Cristo. Só há uma maneira de você alcançar o céu: confessando a Cristo como seu único Senhor Salvador e se arrependendo diante desse Senhor. Por isso que a mensagem foi tão pesada, foi tão dura para ser pregada. Porque Jesus quer alcançar vidas aqui. Vidas que até você mesmo fala: eu não tenho mais jeito, eu não vou dar conta mais. Ele quer estar com você, Ele quer tirar esse jugo pesado que foi colocado sobre as suas costas. E quer dar o jugo dele que é leve. Se você se sentiu que deve, que precisa
perante essa palavra, hein, e que quer se arrepender, pode vir aqui na frente, nós vamos estar orando por você. Amém? Ah, Senhor, nós te adoramos. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo, então terei vitórias, verei na glória ao meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como fonte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que
Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me.